ainda nem nasceu o sol. Eu sinto teu poder, Senhor. Me volto para o céu e me ponho em tuas mãos. Nada mais me importa quando tenho tua proteção. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo e um novo dia vai brilhar. Tenho tua luz, sei que posso atrair vida aos teus pés, Senhor. Caminho sem razão, pois não podem enxergar a estrada certa, a luz perfeita, um novo amanhecer. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo, um novo dia vai brilhar. Encontrarei saída, a minha frente está. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo, um novo dia vai brilhar. Senhor, tu és o sol que aquece o meu viver. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na sua família. Coube nesta quarta-feira eu trazer a reflexão da mensagem do culto de oração. E o texto que o Senhor falou no meu coração nesta quarta-feira é o que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele fala assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós, teus servos, louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pelo tuas misericórdias, e pedimos a ti, Senhor, o entendimento da tua palavra, para que possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? O lucro, irmãos. Nessa passagem, irmãos, vemos o apóstolo Paulo, ele olhando um pouco para o seu passado, irmãos. Ele para e olha assim e reflete sobre algumas coisas que nós temos que refletir nas nossas vidas, irmãos. O que vemos quando nós olhamos para o nosso passado, quando nós olhamos para trás, irmãos? Será que sentimos saudades das velhas práticas,
das velhas conquistas, dos nossos farras, das nossas saídas, dos nossos erros do passado. O que nós vemos quando nós olhamos o passado? Eu vejo muita coisa no meu passado, irmãos. Coisas que às vezes eu me arrependo de ter feito. Mas alguns irmãos se deliciam quando contam do seu passado. Se deliciam de contar as vantagens que tiravam das pessoas. Se deliciam com coisas e práticas erradas que fizeram. Mas e você? O que vê? Paulo olha para trás e vê coisas que ele considerava como lucro, mas que hoje, como cristão, que no dia que ele olha para trás como cristão, como servo de Deus, ele vê que nada daquilo tem valor. Que nada daquilo o trouxe alguma vantagem espiritual. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Por que Paulo olhou para trás e não viu lucro nenhum? E algumas coisas eu notei aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que eu vejo, irmãos, está no versículo 7, que Paulo fala assim, o que para mim era lucro. O que era lucro para Paulo, irmãos? O que Paulo considerava como algo que dava valor para ele? Isso é esclarecido uns versículos atrás, versículo 4 aí do capítulo 3, Paulo fala assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, irmãos. Para Paulo, o lucro dele no passado era a sua descendência. Olha, eu sou judeu de judeu. Eu sou da linhagem de Benjamim. O que era lucro para Paulo era o orgulho de qualquer judeu, a tradição. Olha, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu era fariseu. A sua posição social dentro da sua religião também, para Paulo era lucro. O zelo, a irrepreensão aos olhos das pessoas. As pessoas que olhavam fariseu zeloso, ortodoxo, diziam, não, que homem santo. Ele ora nas esquinas. Ele dá o dízimo aos pobres. Mas Paulo vê que tudo isso era simbolismo. E tudo isso que ele vivia no seu zelo religioso o afastava de Deus. O afastava de Cristo, irmãos. Ele vê que esse lucro era apenas humano, carnal, material. E que espiritualmente ele estava cada vez mais afastado de Cristo. Jesus contou uma parábola de um homem que ele fala que conseguiu ter muito êxito na sua fazenda e suas plantações deram muito fruto. E ele fala consigo mesmo, olha, eu vou derrubar meus celeiros que estão pequenos, farei outros celeiros e guardarei toda a minha riqueza nesses celeiros e direi minha alma, viva, goza, porque você tem bens para muito tempo. Mas Deus fala para ele assim, louco, ainda hoje pedirão a sua alma, a sua vida e seus bens. Que valor vão ter? Para quem vai ficar? Jesus conta essa parábola dizendo da questão do valor, irmãos. O valor que nós conseguimos no dia a dia, na nossa vivência, pode ter um valor durante 20, 30, 50, pois que vivem mais 100 anos. Mas quando chega a morte, que lucro vai ter? Que lucro tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo fala, o que para mim era lucro, agora que eu sou espiritual, agora que eu encontrei o Senhor Jesus, eu vejo que era tudo perda. Que tudo não tinha valor nenhum. Que tudo é passageiro.
que tudo era passageiro. A minha descendência, o meu zelo religioso, a minha genealogia infinita, o ser engrandecido e valorizado pelas pessoas, tudo isso passa. Tudo isso deixa de ser lucro quando nós encontramos a morte, encontramos a Deus. Paulo fala que para mim antes era lucro, hoje não é mais. Segunda coisa, irmãos, que Paulo me ensina, está no versículo 7 ainda, parte B, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Segunda coisa que eu vejo, irmãos, Paulo, quando ele encontra Jesus, ele toma consciência do que realmente tem valor, do que realmente vale a pena ser guardado, ser trabalhado em nossas vidas. Ele fala, tudo aquilo para mim que era lucro é perda por causa de Cristo. Paulo agora que encontra Cristo, ele toma conhecimento do real valor das coisas. Que as pessoas te valorizarem é bom, mas não tem valor espiritual, irmãos. Que eu ser circuncidado ao oitavo dia tem valor para o judeu, mas para mim não tem valor nenhum. Que dar esmolas nas ruas é apenas minha obrigação. Que orar é o meu relacionamento com o Senhor. Mas demonstrar isso para os outros é passageiro. Jesus, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44, Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus, lá em Mateus 13:44, ele fala exatamente sobre isso, que nós andamos fazendo as coisas, guardando coisas, mas no momento que nós achamos um tesouro maior, que é Jesus Cristo, nós nos despendemos das outras coisas por causa de Cristo. Nós nos despendemos. Amizades que só querem farra, que não trazem nada de bom para nossas vidas, aquilo se perdeu o sentido. Os meus títulos, Paulo era fariseu de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, um dos melhores sábios, dos melhores professores, mas quando ele conta Cristo, não, essas minhas graduações não servem, porque o meu tesouro maior é Cristo. O meu dinheiro, a minha posição social, não serve mais, porque Cristo é que é o meu tesouro. E eu vendo tudo para comprar o campo que é Cristo. Logo abaixo, no versículo 45, ele fala também de outra parábola, da pérola. Ele fala, o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Paulo tinha pérolas. Paulo tinha coisas no seu passado que para o mundo eram coisas muito importantes. Para ele era importante. Mas ele acha uma pérola de maior valor, que é Cristo. Ele larga tudo por Cristo. Ele larga o seu orgulho, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que são tão orgulhosas. Tem pessoas que às vezes frequentam até uma igreja, mas o seu orgulho impede de se relacionar com o grupo. Impede de se relacionar com pessoas mais humildes. Impede de trabalhar em atividades na igreja que as pessoas consideram como trabalhos menores. Mas nós que somos de Cristo devemos abandonar tudo, irmãos. E servir para Cristo de coração. Servir para Cristo de coração. Porque Ele é o nosso tesouro. Lá no versículo 8, voltando lá a Filipenses 3, Paulo fala assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Paulo agora, ele fala que considera tudo como perda. Perda é aquilo que a gente
esqueceu algum lugar e nunca mais vai achar. Paulo considera todas as coisas que ele tinha antes, no seu passado, antes de Cristo, como coisas que se perderam, que não precisam mais ser procuradas, porque não devem ser achadas. Paulo, ele entende que aquilo tudo que ele fez no passado foi perda de tempo, irmãos. Às vezes nós perdemos tempo correndo atrás de tantas coisas que não tem valor. Que não tem valor. Conheci uma advogada que ela investiu toda a sua vida na sua carreira, irmãos. Na sua carreira, tanto profissional como financeira, e ela conquistou grandes coisas, conseguiu uma estabilidade financeira, e quando ela chega já à sua velhice, à sua idade madura, 50 anos, 50 e poucos anos, ela vê que tudo aquilo não tem valor. Ela vê que ela quer constituir uma família, ter filhos, só que a idade não ajuda mais, a partir de 50 anos, que ela não conseguiu ter o seu marido, o seu esposo, tenta passar por outros relacionamentos, mas não consegue. E ela vê que ela trabalhou tanto para ficar só. Será que valeu a pena? Ou será que ela perdeu tempo investindo em coisas que não eram que realmente dariam prazer e contentamento a ela na sua velhice? Paulo fala, olha, o passado para mim é abandonado. É uma coisa que eu perdi. Porque mais valor tem a sublimidade. Ele chama de sublimidade, aquilo que é mais precioso do que tudo, que é sublime, que está elevado mais do que outras coisas. A sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Não há para nós cristãos sublimidade maior do que a presença de Cristo em nossas vidas, irmãos. Abandonar o passado é investir em Cristo. Investir em Cristo Jesus. Abandonar o velho homem, a velha mulher, para um novo homem que se renova e se redime em Jesus Cristo. E por fim, irmãos, que essa reflexão não é muito grande, para finalizar, Paulo fala assim, ainda no versículo 8. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Paulo agora olha para o ganho verdadeiro que é Jesus Cristo. Ele fala que ele considera todas as coisas que ele tinha feito, que ele tinha conquistado e que o afastavam de Cristo como refúgio. A palavra original do grego significa, irmãos, escória, esterco, fezes de animal. Ele fala que tudo que ele conquistou era fezes, é refúgio, é adubo, é uma coisa que não tem valor, é uma coisa que você tem asco de chegar perto. Ele falou, o resto era refúgio, era escória. Ele fala que tudo isso era escória para ganhar a Cristo. Você deixou tudo de mão por Cristo, irmão? Ou será que você ainda está lembrando do seu passado? Lembrando do que você fez e querendo voltar ao seu passado? Como é que está a sua vida hoje? Vamos orar? Pai nosso, nos abençoa, Senhor. Ser conosco nesse dia e faz com que, Senhor, nós não olhemos para o nosso passado antes de Ti, Senhor. Que nós venhamos a olhar, Senhor, no futuro, que é Cristo, Senhor, que é o futuro glorioso de todo servo Teu, que busca, Senhor, a Tua presença, Senhor. Que nós não valorizemos os títulos, que nós não valorizemos a religião, mas que nós valorizemos ao Senhor Jesus. Nos abençoa, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém? E eu queria, irmão, antes de terminar esse culto de oração, fazer o que cabe no nosso culto de oração, e orar. Temos alguns pedidos a fazer para os irmãos orarem. Precisamos orar, irmãos, por aqueles que nessa pandemia têm sofrido, irmãos. São pessoas que têm ficado doentes,
são pessoas que têm se internado e são famílias que têm perdido pessoas queridas, irmãos. Precisamos orar por isso. Vamos ter um momento para nós orarmos? Santo Deus, amado Pai, olha por essa pandemia, Senhor. Olha pelas pessoas que estão enfermas, que estão em isolamento nas suas casas. Olha pelas pessoas que estão nos hospitais. Olha pelas pessoas, Senhor, que perderam entes queridos, Senhor. Trabalha, Senhor. Alivia a sua mão sobre nós. Tem misericórdia de nós. E faz, Senhor, que passe logo essa pandemia, Senhor. Em nome de Jesus. Também temos que orar, irmãos, por aqueles irmãos que, afastados da igreja, têm se afastado de Deus, irmãos. Às vezes a gente liga para alguns irmãos e a gente vê o fraquejar da fé, o fraquejar espiritual. Vemos irmãos que não têm visto os cultos de domingo, nem os cultos de quarta, irmãos. Tem irmãos que não têm orado. Tem irmãos que não têm lido a palavra. Você tem lido o quê, irmão, nesses dias de pandemia? Temos que orar para que não venhamos enfraquecer, principalmente os novos decididos. Vamos orar? Santo Deus, cuida, Senhor, daqueles que estão nesse momento fraquejando na sua fé, que porque não estão indo para a igreja, Senhor, tem deixado de orar, tem deixado de ler a palavra, tem deixado, Senhor, de ter uma comunhão real contigo, Senhor. Aviva o seu povo, Senhor, nesses dias. E dá, Senhor, com que venhamos a aguentar, até de novo estarmos abertos às portas do templo, da casa de oração, para juntos podermos cultuar a Ti, Senhor. Outro motivo de oração, irmãos, é por aqueles que têm passado dificuldades financeiras, irmãos. Alguns conseguem se manter, são aposentados, recebem pensões, estão recebendo alguma fonte de renda, a ajuda do governo, mas tem alguns que não têm fonte nenhuma de renda, irmãos. Precisamos orar por esses também. Maravilhoso Deus, ainda na Tua presença, pedimos a Tua misericórdia, Senhor, para a parte financeira dos Teus servos. Renova, Senhor, as finanças, que nós consigamos, Senhor, nos sustentar até que as portas de novo dos comércios estejam abertas. Olha por aquele que perdeu o seu emprego. Olha por aquele que não tem nenhuma condição de se manter. Ajuda-nos, Senhor, também como igreja a cooperarmos, Senhor, com a cesta do amor, com as ofertas, para podermos ajudar aqueles que estão, Senhor, sem nenhuma condição de se manter financeiramente, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Tinha outros motivos de oração, irmãos, mas infelizmente na minha rua é muito barulho e se eu continuar vai interferir no nosso culto. Mas esteja orando por mim também, irmãos. Ore pela minha vida, pela minha família, porque eu tenho orado por cada um membro da nossa igreja. Tenho orado para que Deus nos conserve na nossa fé e consigamos nos manter, Senhor, até a volta à normalidade, ou até a hora que Tu nos chamaste para a Tua glória, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e até nosso próximo encontro. Amém.